Graça e paz, amados no Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Firmamento Pode Fé. Nós queremos agradecer a todos que têm seguido as nossas páginas, que têm partilhado os links das nossas páginas. Continuem a nos seguir no Facebook, no TikTok, no Instagram e também no YouTube. Temos semanalmente conteúdos interessantes vindo do coração do Pai para os nossos corações. Conteúdos que vão engrandecer o nosso conhecimento, conteúdos importantíssimos que nos vão tirar da escuridão. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então sejam libertos com os conteúdos que a Firmamento Pode Fé tem trazido semanalmente para todos nós. Queremos agradecer também ao nosso convidado. Hoje temos um convidado especial, escolhido pelo Pai e que está conosco neste dia para que possamos então desvendar verdades que estão ocultas e escondidas. Seja muito bem-vindo, Pastor Giovanni. Muito obrigado, Ana Caterina. Obrigado a todos que estão ligados em conexão para podermos fazer todos parte desse programa e ouvirmos alguma orientação de Deus para nossas vidas. Amém, amém. Agradeço ao pastor Giovanni, a esposa, que incansavelmente tem estado com ele durante toda essa trajetória. O pastor Giovanni é pastor, é evangelista, é um homem guerreiro, é aquele homem que trabalha diretamente com libertação espiritual. Ele é líder do setor de libertação da igreja que congrega em Lisboa, no Campo Grande, Assembleia de Deus Pentecostal Maculusso, no Campo Grande. Pastor Giovanni, sem mais delongas, queremos então entender como é que podemos definir que estamos perante a uma cadeia espiritual ou então a um altar espiritual. Para estarmos perante a um altar espiritual, precisamos de 3 elementos, não é? Precisamos de um trono, onde tem um rei, precisamos de um sacrifício e de uma aliança. Quando tem esses 3 elementos, ele constitui um altar. Precisa ser um lugar de soberania e de destaque. Já diante de uma cadeia ou prisão espiritual, que para mim aplica-se mais prisão espiritual quando estamos a nos referir para pessoas que estão dentro da palavra de Deus, e maldição quando são pessoas que estão fora da palavra de Deus. Então vou falar um pouco de prisão e, se permitido, posso também tocar um pouco em maldição. Prisão, posso definir, encontramos 3 tipos de prisão, não é? Prisão é a impossibilidade de alcançarmos alguma coisa, ou quando estamos impedidos de alcançar alguma coisa que almejamos ou muito desejamos. Temos a prisão regional, a prisão física e a prisão mental. A prisão regional tem a ver com a região, como diz mesmo o nome, onde estamos inseridos. Muitas pessoas, muitas das vezes, não conseguem alcançar alguns méritos que almejam devido à região em questão. As pessoas pensam em ter e, por não se esforçar, não correr atrás, como a Bíblia recomenda no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, então somente esforça-te, tem de bom ânimo, como fui com Moisés, eu serei contigo. Então as pessoas retiram o esforço e pensam que tudo é base de oração. E a ausência de alcançar aquilo que eles almejam, acham que estão perante a uma maldição, porque não, eu não estou a casar, porque a minha mãe também não casou, eu não estou a conseguir me formar, porque o meu primo também não se formou, eu não estou a conseguir construir ou alcançar uma empresa ou um empreendimento, porque o Beltrán tem sempre alguém que eles procuram para equiparar. Mas no fundo, quando você vai ver, tudo tem a ver com o meio em que estão inseridos, o bairro em que estão inseridos. Você vê que meninas começam a ter filho com 17 anos. E você vê que naquele bairro toda a gente tem filho com 17 anos. Mesmo que na família não tem ninguém que alcançou com essa idade, mas no bairro todas as meninas. E tem aquelas amigas que se engravidam juntos, todas ficam grávidas ao mesmo tempo. As pessoas estão a viver no mesmo bairro, todos aí só estudaram até 12ª classe ou até 11ª. Ninguém consegue chegar à faculdade. E pensam, não, eu não consegui me formar porque tem um espírito que está me prender. Não, não tem espírito que está a te prender. É a região que você está, que está a te impedir de conseguir alcançar alguma coisa. Então, tem pessoas que fazem trabalho de oração para isso,
Mas isso não é trabalho de oração, é decisão. Então a diferença de uma prisão e de uma maldição está exatamente na decisão. Eu queria falar que muitos servos de Deus, muita gente que frequenta a igreja, só não alcança a libertação porque não sabe tomar decisão de ver o que é benéfico para ele e o que não é. Quero prender tudo em oração, tudo em jejum, tudo não, vamos fazer esse trabalho aqui, aquele trabalho ali. Por isso é que muita gente tem em mente que cristão é preguiçoso, porque cristão não se esforça. E muitas vezes o problema está exatamente ali. A prisão te impede de enxergar que o meio que você está inserido tira a potência que há em você. E a segunda prisão que nós encontramos é a prisão mental ou prisão física. A prisão física é quando você é inimigo de você, quando você se impede de alcançar as coisas. Você olha para você e não vê potencial, você não acredita em você. Tudo em ti é diminutivo. Você olha para você e tem pena de você. O pior erro que um cristão pode cometer é ter pena dele mesmo. Olhar para os problemas dele e dizer, eu que faço isso, eu que vivo isso, eu que pequei aqui, eu que... Então você quer olhar tudo pejorativo para você para justificar o teu estado. Porque você acha que você é merecedor de onde você está, porque você não presta, você não é, você não faz. Quando você está em Cristo, você já é lavado. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Mas se você não acredita nisso, então você não vai ter, não é anjo que vem do céu para dizer, olha filha, agora você é assim, agora você vai alcançar, agora você vai ali. Não, é uma decisão que você tem que tomar, que eu vou alcançar isso. E quando você determina que você vai alcançar, você vai alcançar. Então essa é a diferença que tem entre os servos de Deus e os filhos das trevas. Não necessariamente os feiticeiros, permitam-me, aqueles que não buscam Jesus, vou dizer o ímpio, para não dizer os filhos das trevas. Você vê que muitos ímpios conseguem alcançar as coisas, são determinadas, porque existem princípios na vida. Quando você corre atrás, acredita que, mesmo estando numa família pobre, eu vou ter aquilo na minha vida, eu acredito. Você vê pessoa que é estudada, vai buscar a origem dele, veio do Kazenga, no nosso país é um bairro mais humilde, veio do Kazenga, veio lá do Catambor, mas são pessoas que são inteligentes, aonde estudam, conseguem alcançar na vida, porque eles olham para ele e não se limitam de onde eles veem, eles acreditam que eles podem ser mais, podem ir mais além. E o terceiro tipo de prisão é a mental, não é a prisão mental, tem a ver com a mente, e a mente é a forma que você tem de investir em você. A prisão mental é de você acreditar no teu futuro. Tem a ver conforme nós vivemos no passado. Deixa eu dar um exemplo. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. E quando Deus o libertou, eles tinham esses três tipos de prisão. Você, quando estuda a história do povo de Israel, mesmo depois deles saírem do Egito, quando lhe faltava alguma coisa, nós lá no Egito tínhamos isso, eles eram escravos no Egito. Então a prisão mental faz você viver pelo passado, com o passado, viver do passado. Tem medo de enxergar o presente e encarar o futuro. Então a prisão mental faz com que tudo em tua volta é baseado no teu passado. Você vive com o teu passado. Nós lá no Egito. Então tem muita gente que vive do passado. Eu antes era muito espiritual, eu antes orava aqui, eu antes fazia, eu antes ia. Não consegue projetar um futuro. Mesmo a casa dele, você entra para a casa dele, você vê que a organização dele é pelo passado. A forma de falar, a forma de vestir, a forma de se apresentar, é tudo no passado. Não tem nada que encara o seu presente. Não tem nada que diz aonde essa pessoa quer chegar, o que ele acredita. Por quê? Porque o problema dele é mental. A prisão dele está na mente, não é espírito. Eu quero dizer que o problema que temos tem a ver com a falta de crença em nós. Por isso é que Deus, quando chegou para Josué, disse, esforça-te. Por quê? Porque depois de você ser liberto, tudo que nós precisamos é se esforçar. Por isso é que eu disse que prisão, eu me refiro mais para crente, que tem dificuldade de se esforçar. Deus não disse para Josué, ora e jejua. Não, disse, esforça-te e tem de bom ânimo. São as duas coisas que quem está em Cristo precisa. Esforço e ânimo. Por quê? Porque vai vir circunstância que você vai pensar que vai te matar. Vai vir circunstância que você vai pensar que você não vai conseguir. Então aplica-se esforço. E quando você está desanimado, as coisas estão todas complicadas. Então tem de ânimo. Por quê? Porque é importante você lembrar que Deus é contigo. Eu já sou lavado, já sou remido. Mas deixa eu abrir um parênteses para falar
que é o que na verdade virou o nosso tema, sobre maldição, que também é aplicado como prisão, mas eu vou definir como maldição, aonde precisa de oração. Nós precisamos entender que quando eu tenho Jesus, tudo que eu preciso era o conhecimento da área que eu preciso ser liberto. Mas agora, quando eu frequento a igreja, mas não tenho Jesus, mas frequento a igreja, participo dos cultos, então você vai ver que, como é que eu vou entender? Existem 3 tipos de maldição. Maldição hereditária, maldição adquirida e maldição imposta. Maldição hereditária são as coisas que os nossos antepassados têm, cometeram ou erraram e acabou refletindo em nós. Os nossos pais frequentaram algumas casas de quimbanda, tomaram algumas decisões, fizeram algumas alianças com um amigo que para ele não passou de um bate-boca. Não, essa minha filha vai mesmo ser tua mulher, vai casar com teu filho. Então, ele está fazendo uma aliança. Lá, dois tios, por exemplo, estavam em Malães, numa roda a beber maruvo, e um olhou para o outro e disse, olha, minha filha vai ter que ser mulher do teu filho. Ah, vai ser. E eles levaram, acabaram de beber o maruvo e aí ficou uma aliança. Só que a filha depois cresceu e foi para Luanda, não sabia de nada. E sempre que ela tentou manter em Luanda, todos os maridos, no momento de fazer a apresentação, quando quisessem marcar algum passo, desistiam. Era assim, olha, vamos fazer a apresentação na próxima semana, não sei o quê. Organizavam tudo e quando chegava o momento de marcar a apresentação, o homem desistia, não dizia que eu não quero mais você e por aí fora. E num trabalho espiritual, lhe foi revelado que ela tenha marido, mas não sabia. Disse, não tem, tens um marido lá em Malás, em oração. E ela, quando foi conversar com o pai, ela descobriu que a aldeia que o homem de Deus lhe falou era assim em Malás, mas ele pensou que foi um fórum com amigo e ficou naquilo. A graça que essa menina tinha é que o pai ainda estava vivo e reconheceu. Foi necessário fazer um trabalho. Mas para dizer que ela não tinha nada a ver com a conversa que o pai teve com o compadre, mas tinha o problema que o pai criou. Então estava diante de uma maldição hereditária. Nós podemos ter essa maldição, por quê? Porque os nossos pais cometeram algum erro e nós pagamos. Maldição adquirida. Maldição adquirida é aquela maldição que nós mesmos procuramos para a nossa vida. Alguém que vai na casa do quimbanda, por exemplo, está a procurar maldição para a sua vida. Alguém que tira a gravidez normalmente, tem maldição que ela mesmo está a adquirir para a sua vida. Alguém que roubou, pegou, mesmo vindo acusando uma outra pessoa, calou, as palavras que foram liberadas, é maldição que procurou para a sua vida. Alguém que foi, bebeu, criou grandes situações e depois se endividou e esqueceu a dívida que criou e passou, é maldição que foi procurar para a sua vida. Então, esse tipo de problema que muitas vezes você esqueceu, você às vezes está a orar para algumas pessoas e diz que tem problema de finança. E quando você vai ver que o problema que ele tem de finança é porque se endividou ou mexeu num dinheiro e ele já não lembrava, frequentou a casa de um quimbanda, deu o dinheiro dele e não sabia. Então são acessos que nós demos em determinadas áreas da nossa vida que criam esses problemas espirituais. Então você está diante de uma maldição que ali você precisa de oração. Não, eu tomei uma decisão, eu não acredito nessas coisas. O diabo não precisa que você acredita nele. Exatamente. Ele só precisa que você abre porta. Que precisa que você acredita nele é Deus. O diabo não. O diabo gosta de quanto mais ignorante você é, melhor para ele. Já Deus não. Deus, quanto mais você conhece, melhor para ele. Porque é o conhecimento que liberta, mas é a ignorância que prende. Exatamente. Então é dali onde o diabo trabalha. E para terminar, a última maldição é a maldição imposta. A maldição imposta para mim é o que mais interessa nas pessoas. Porque nós precisamos entender que tem pessoas que não gostam de nós, independentemente do que nós fizemos. Porque tem pessoas que se te olhar e diz não te gosta, pronto, é suficiente para ele te criar maldade, é suficiente para ele te atirar uma doença, é suficiente para ir no quimbanda e atirar alguma coisa na tua vida, nos teus filhos. Eu conheço pessoas que atiraram doença na filha dele só porque achava que a filha dele é muito bonita e a do outro é feio. Então, tem pessoas que não vão contigo no teu serviço, não vão contigo lá na área em que você está, na tua escola, no teu bairro, e eles são capazes de ir no quimbanda para receber alguma coisa só para bloquear a tua vida, para prender a tua vida. Então isso se manifesta como uma maldição. Às vezes tem pessoas que têm doença, a doença dele, ninguém na família dele tem, mas ele tem, e não é porque andou mal, porque não teve tempo de andar aqui, andar ali, mas tem doença de origem espiritual. E você pergunta onde é que veio? Porque alguém atirou essa doença na tua vida e atuou. Pastor, não querendo lhe cortar o raciocínio, como é que o pastor falou aí atrás da menina
que teve essa situação, dessa cadeia espiritual, deste acordo feito entre o pai e o amigo. No caso do progenitor, a pessoa que fez o acordo já não estiver viva, como é que nós podemos proceder para quebrar esse trabalho que foi feito ou esse acordo que foi feito lá no passado? É assim, nós na verdade baseamos e demos exemplo mais do pai que estava vivo, que foi a graça que ela teve. Mas uma vez que o problema é revelado, por isso é que é importante nós termos orientador. Quando tanto para quem está em problema de maldição como problema de prisão, para os dois precisam de orientador. O orientador é indispensável na vida de um servo de Deus. Quando nós frequentamos a igreja, é bom sermos seletivos, antes que eu vá bem propriamente na resposta. Seletivo da igreja que nós frequentamos, porque os homens de Deus que frequentam aquela igreja, são os nossos mentores, nossos pais espiritual. Então são eles que têm autoridade espiritual para as nossas vidas. Para dizer que é importante, porque é um orientador. Porque nesses casos é a orientação que vai te ajudar a ser liberto. É quando você é orientado por um líder espiritual, porque ainda que o pai dela não tivesse em vida, como já foi caso de outras pessoas também, Exato. só o facto de termos a revelação da origem do problema, e em alguns casos de manifestação, tem aquelas pessoas que dizem, eu entrei na vida dele por causa disso, entrei na vida dele por causa daquilo. Então, é dali aonde nós pegamos para quebrar esses elos espiritual, as portas que foram criadas. Por quê? Não existe ninguém que tem mais autoridade nas nossas vidas do que Jesus. Amém. Porque o pacto que Jesus fez, a aliança que Jesus fez conosco, quebra qualquer elo espiritual que um espírito ou que um pai pode criar nas nossas vidas. Mas é necessário, às vezes, entendermos qual é a origem para fazermos a oração certa. Do mesmo jeito, às vezes, que nós visitamos e procuramos um médico para apresentar alguns problemas que temos de saúde, e ele vai dizer, olha, nesse problema que você precisa tomar esse tipo de medicação. Por quê? Vale a pena dizer, nem toda oração liberta, nem toda oração cura, nem toda oração salva, nem toda oração restaura. Não, a oração precisa ser específica do caso que nós estamos a precisar. Exato. Porque se eu orar, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva, e eu não estou a necessitar de uma salvação, porque salvação não se ora, se crê. Exato. Então, se eu fazer um trabalho de oração buscando salvação, é a minha ignorância que está em vigor. Não é Deus que não quer me salvar. É que ele diz que se creres, se com a tua boca confessares e o teu coração crê, Romanos 9 ou Romanos 10, 9, então serás salvo. Então, quando você não crê e você toda hora fazer o mesmo tipo de oração porque você acha que é o mais importante, não quer dizer que Deus vai pegar, vai mudar algo que já estabeleceu na sua própria lei. O que nós devemos fazer é entender uma coisa. A libertação vem pelo conhecimento. E ele vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você precisa saber a verdade dele sobre você. Exato. Se você não conhece a verdade dele, então a ignorância é tua culpa. Então vem o texto de Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então é a ausência do conhecimento que é o problema que a igreja tem hoje. Então é dali aonde nós vimos a importância de termos um homem de Deus que ora por nós para nos auxiliar a quebrarmos a maldição, porque se o teu pai não está ali, a tua mãe não está ali para mostrar o que aconteceu na tua família, então a revelação é importante. Pastor, e toda a família, nós podemos considerar que em toda a família existe um altar espiritual? Um altar espiritual? Hoje vou responder sim. Toda família tem um altar espiritual. Se não é satânico, é divino. Mas, no geral, toda família tem um altar espiritual. Só precisamos identificar que tipo de altar a nossa família carrega. Mas a maior parte da família, permitam-me, em África, tem um altar, mas o altar é mais satânico. E muitos deles até nem têm consciência de uma família, por exemplo, que tem uma igreja, a família da igreja católica. E eles usavam santos em sua casa e não sabem a origem dos santos que os pais deixaram e também continuaram. Esse santo que está aí, como já aconteceu na minha família, esse santo que está ali, é minha avó que deixou, meu pai que deixou, eles também estão a herdar. Aquele santo é um altar que está aí para controlar cada boneco na igreja católica. Cada boneco tem um significado específico da origem daquele boneco e atua em uma área específica da nossa vida. Ao colocar aquele altar, ao fazer aquele altar, como algumas famílias, não, ele sofre de santo, temos que fazer essa oferenda, fazer isso, fazer aquilo. É um altar que nós estamos a fazer, porque altar exige trono, exige sacrifício e exige aliança. Então, cada coisa que você está fazendo, a comida que você está fazendo é um sacrifício. Eu já frequentei em casas
Já fui orar por pessoas que dão comida ao morto. Quando alguém está sonhando mal, ou alguém está a sentir alguma coisa e não sei o que, porque está aqui, põem um prato na mesa e deixam lá, esperam. Então quer dizer que aquele morto é o rei daquela casa. Então eles estão a colocar um prato e eles depois pedem alguma coisa que esperam alcançar. Estão a fazer uma aliança. E às vezes estamos a fazer aliança, nem todos têm noção do que estão a fazer. Um só está a fazer porque a mãe dele lhe disse que quando te acontece isso é desse jeito que você tem que fazer. Então, nem a mãe também tinha o conhecimento de qual é o significado espiritual daquele problema. E às vezes as pessoas vão se submetendo em determinadas tradições, em determinadas culturas que muitas das vezes as nossas províncias exigem. Filha, fica trancada no quarto e depois de um tempo vão ter que cortar no corpo, só assim vai poder manter, que é chamado fico. Tem tradições dali. Cada tipo de cultura tem um significado e um impacto específico espiritual. E quando você vem para a igreja, não conhecendo isso, não levando isso a sério, você às vezes pode continuar a levar, a orar, mas não casa, mesmo orando, mesmo na igreja. Por quê? Porque a oração precisa ser específica. Você precisa confessar, fazer um mapeamento daquilo que é a tua vida espiritual, a tua linhagem familiar e saber quais são os problemas que a tua família enfrentou, os teus irmãos enfrentaram. Como é que eu vou identificar, por exemplo, que um problema que está a me acontecer, uma maldição, é hereditário ou não? Quando aquilo que eu estou a passar, mais pessoas da minha família passaram. Quando todos nós estamos a viver os mesmos tipos de problema ou nas mesmas idades. Conheço pessoas que dizem assim, o fulano também perdeu o filho quando estava nesse mês de gravidez. Já a minha mãe também perdeu 3 gravidez nessa idade. Ou quando ficou grávida a primeira vez, perdeu, a segunda só começou a nascer depois do terceiro. Você vê que a tua irmã também aconteceu a mesma coisa. E você está grávida, também já perdeu a primeira gravidez. Está diante de uma maldição. Exatamente. Isso é uma coisa hereditária, precisa ser quebrado. Não é só não, Jesus não vai permitir que isso me aconteça. As pessoas às vezes pensam que determinadas declarações que fizemos ou algumas crenças que supostamente carregamos cria um impacto. Por quê? Para o inimigo ter legalidade para fazer com que a tua mãe perdesse a gravidez 3 vezes, tua irmã perdesse a gravidez 3 vezes, e você também perde a gravidez 3 vezes, não é 1 minuto de declaração que acaba aquilo. É porque ele está diante de algo que lhe deu legalidade para fazer aquilo. Uma aliança foi criada e ele está a cobrar. Então, aquela cobrança que ele está a fazer tem um impacto na tua vida. Então, você, ao reivindicar, não pode ser, Senhor, quebrar isso, acabou. Não. Tem que ser orientado, porque é um processo que você vai se submeter para que aquela aliança seja paga com o sangue de Jesus na tua vida. E é necessário que apenas uma pessoa quebre essa aliança. Não necessariamente a mãe e a irmã devem também quebrar. Olha, a quebra de aliança é individual. Amém. Se eu quebrar na minha vida, a minha irmã pode continuar a ter os mesmos problemas? Dependentemente do pacto que foi feito antes. Dependentemente. Se você é a chave da maldição, então quando você quebra, todos quebram. Mas tem aqueles casos que você até nem é a primogênita e não é a chave. Você quebrando, você quebrou porque você salvou. E você creu. Mas as outras pessoas não creram, não levam isso a sério. Então podem continuar. Nem sempre acontece. Mas a quebra de maldição é pessoal. Agora, se você, ao quebrar, quer levar essa quebra também na tua geração, trazer a bênção da tua vida, na tua geração, tem que estar disposto para pagar o preço. Porque isso exige um preço. Do mesmo jeito que a maldição que foi lançada para você foi pago um preço para atuar, então também para sair tem que ser pago outro preço para sair. Por isso é que nós usamos a expressão sacrifício. Quer dizer que é pagamento de alguma coisa. Misericórdia. No Novo Testamento não consegues ver alguém a levantar um altar, porque Cristo é o altar levantado. Como é que eles fazem? Apegam-se em Jesus, pregam Jesus, apresentam Jesus, porque Jesus é o nosso altar. Uma vez que você se aliança a Jesus, você está a trazer o altar de Jesus em você. Então não precisamos mais de altar. Então quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou a entregar toda a vida. Ele está a trazer o trono, Ele está a trazer o sacrifício, e Ele está a trazer a aliança na minha casa. Então eu já não consigo colocar uma outra coisa além disso. Qualquer outra aliança que eu faço, além da aliança com Cristo, eu estou a criar o altar e tirar o altar de Cristo da minha vida. E quando eu aceito Jesus, eu estou a tirar o altar passado e estou a trazer o altar de Cristo na minha vida. É isso que nós temos acesso quando aceitamos Jesus. Quando ele falou com Nicodemos, era isso que ele estava apresentando, nascer de novo. E quando ele fala que quem crê já está salvo e quem não crê já está condenado, está a apontar exatamente para a condenação da humanidade na ausência de um altar. Por quê? Em Coríntios 4:4 diz que
este mundo, o diabo, o Deus desse século, é assim que é considerado século. o diabo. Então nós sabemos, e a Bíblia reconhece o diabo como uma autoridade espiritual para o mundo. Para o mundo. E nós estamos aqui exatamente para condenar. Exato. E resgatar essas pessoas. Mas de dizer, como foi a pergunta, que todos nós temos acesso a quebrar a aliança que os nossos antepassados fizeram e criar uma nova aliança com Cristo. Não precisas ser pastor, não precisas ser ministro, não precisas ser líder. É só entender que quando você aceita Jesus, você está a trazer ele para a sua casa e tem direito a toda a liberdade. Amém, pastor. Vou só recuar. Lá atrás o pastor falou sobre o aspecto de pessoas que procuram a casa dos quimbandeiros, que podem ver até resultados positivos. Uma pessoa que já está dentro da nova aliança com Cristo Jesus, já carrega Cristo, já vive em Cristo e ainda assim entra em casas de feitiçaria, em casas de macumbaria. Essa pessoa ainda continua com o altar de Cristo em casa, ou ele derrubou o altar de Cristo e passou a erguer um novo altar para Satanás, para o diabo dentro da sua casa, da sua família. Assim, uma pessoa que tem Jesus e visita um quimbanda, só se for para quebrar o altar do quimbanda. Porque se ele visita um quimbanda, ou ele não tem Jesus, ou visitando, ele acaba completamente com o altar de Jesus. Porque ninguém pode ter dois senhores. Ou amará um, aborrecerá o outro, diz a Bíblia. Então, visitar a casa do quimbanda, até pegar a casa do quimbanda pode parecer um exemplo muito literal, que as pessoas vão dizer eu não. Mas um dinheiro também é um altar em nossas vidas. Exato. Quando você faz aliança para alcançar esse dinheiro, faz o sacrifício e ele se torna o teu rei, também é o altar em nossas vidas. E muitas das vezes, esse é o altar que muitas vezes nós levantamos, porque vou dizer que o próprio Jesus reconhece esse Deus, reconhece o poder que há nesse Deus, me refiro ao dinheiro, mamon, e o impacto que tem nas nossas vidas. E não estou a falar de mundano, estou a falar de crentes, até mesmo de líderes. O impacto que ele tem em nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós quebramos o altar de Jesus por causa do altar do dinheiro. A forma que nós vamos correr atrás, a forma que nós priorizamos e a forma que nós colocamos o dinheiro como centro de tudo, porque ele é o rei. E ele é que reina nosso pensamento, reina nossa vida. Nós fizemos sacrifício por causa do dinheiro, porque às vezes o esforço que nós estamos a fazer, o suor que nós derramamos, ou até mesmo sangue para algumas pessoas, e a aliança que nós fizemos para alcançar. Então nós substituímos. Mas vale a pena dizer que pessoas que têm Jesus e recorrem por esse meio, Hebreus nos diz que é impossível que eles voltam novamente na palavra. Pastor, eu faço essa pergunta por quê? Porque nós vimos que muitos pastores, os conhecidos como os falsos profetas, profetas de internet, e muitos até já foram em cadeias televisivas e em programas de podcast, colocaram na mesa o facto de que também já foram ou frequentam a casa de quimbandeira e de feitiçaria. Esses pastores, eles, dentro das suas igrejas, das suas congregações ou das seitas, eles têm um altar com Deus ou têm um altar com Satanás dentro daquela igreja. Eu que sou crente, frequento aquela igreja, também estou dentro daquele pacto. Olha, como estamos num programa que estamos a falar de batalha espiritual, deixa eu dizer uma coisa aqui que é interessante. Normalmente nessas igrejas, as pessoas que frequentam são pessoas que, de uma certa forma, não vou dizer todos, porque em tudo que eu apresentar não é completo todos, tem sempre uma percentagem, mas a maior parte das pessoas que estão lá são dadas por próprios deuses que esses pastores têm. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, quando um falso profeta tem o seu ministério aliançado em feitiçaria, ele faz pactos, porque existem pessoas que são malditas e estão presas, espiritualmente falando, que eles não sabem. Estão presas na prostituição, estão presas no alcoolismo. Então essas pessoas são alistadas no mar, em algumas regiões, onde são colocadas essas pessoas espiritualmente falando. Então esses pastores, ao fazer pacto, vão buscar essas vidas. Para dizer que é muito difícil pessoas que frequentam igrejas de falsos profetas saberem que estão em igrejas de falsos profetas. Misericórdia. Pelo facto deles fazerem parte de um pacto inconsciente que eles não sabem. Porque quando você olha para um pastor que está a te dizer taxativamente que frequenta a casa do quimbanda, eu não preciso ser muito espiritual para saber que ele também é quimbanda.
Não há comunhão entre treva e luz. Exato. Não há. Mas se ele está lá e está normalizar isso, ele está a ser sincero comigo. Eu é que tenho que ser sincero e saber que ele não é de Deus. Então eu não posso frequentar um pastor que diz vai me dar banho para que eu possa fazer parte, aliança com ele. Quando Jesus já fez aliança comigo, eu não preciso aliança com o pastor. Eu não preciso que o pastor me dê banho. O batismo já é o banho que nós precisávamos para nos aliançarmos. Então se um pastor de madrugada me leva para me dar banho, é tratamento espiritual. Um pastor está me mandar trazer vela, para fazer alguns tratamentos, algumas orientações de sale, coisas específicas que têm uma representação simbólica espiritual, depois me manda comer, às vezes manda aí no cemitério, sonho com o pastor a vir me orientar, há casos até de pessoas a sonhar com o pastor a se envolver com ele. Então, são sinais que você vê claramente que esse pastor não tem intimidade com Deus. Não tem aliança com Deus. Não interessa o milagre que ele está a fazer. E vale a pena dizer aqui, às vezes nós também só apertamos esses pastores que já são feiticeiros assumidos. Mas eu vou falar até para muitos de nós que não têm o feitiço assumido, que começaram mesmo na palavra e depois acabaram se desviando, mas têm prática escondida. Porque para Deus, ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas em teu nome, eu não estou a falar de feiticeiro que está a falar de quimbanda, ou pastor que está a falar de quimbanda. Eu estou a falar agora de líderes que estão a falar de Jesus. Em teu nome não libertamos, não expulsamos demônios, não fizemos milagres e maravilha. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Por quê? Porque Deus conhece quem tem prática de vida. João diz o quê? Quem diz que está nele deve andar como ele andou. A forma, e a Bíblia é clara, e João é muito taxativo nisso, é que pelos frutos conhecereis a árvore. Ele vai dar exemplo, numa figueira você não tira manga. Exatamente. Exatamente. Então, como é que nós podemos, porque muitos de nós conhecemos pessoas que estão presas a essas igrejas, a esses falsos profetas, como é que nós podemos aconselhar ou como é que nós podemos espiritualmente nos achegar a um parente e lhe libertar dessa escravidão, dessa cadeia, porque visivelmente eles estão debaixo de uma cegueira espiritual. Como crente, como é que eu posso me achegar ao meu parente e lhe retirar ou quebrar essa cegueira espiritual que ele está a viver? Olha, isso é muito difícil, mas não tem nada aqui, uma oração e um jejum não quebra. Amém. Às vezes, quando você tem interesse em alguém, nós temos que estar disposto a pagar o preço por aquelas pessoas. E, infelizmente, nós os cristãos não entendemos isso. Há pessoas que estão debaixo de uma teia espiritual muito forte. Diferente de uma outra pessoa que você pode dizer, Jesus te ama, ou vem para Jesus, ele vem. Tem pessoas que não reagem a isso pela forma que já estão enraizados num pacto, numa aliança com a igreja ou com a denominação errada, ou até mesmo com um determinado pecado. Então você tem que pagar o preço. Por isso é que Jesus, para nos resgatar, teve que ser levado até a morte. Por quê? Porque para nos resgatar, pela forma que estávamos enraizados no pecado, exigiu sacrifício. E não é um sacrifício natural. Foi um sacrifício de morte. E não é uma morte natural, Paulo fala disso. Morte de cruz. Para que houvesse o derramamento de sangue e uma morte de cruz, ele se torna maldição. Então, às vezes, nós temos que estar disposto e entender que determinadas almas para alcançarmos, temos que pagar o preço. Ainda hoje eu ouvia o testemunho de um pastor que falava de dois evangelistas que se venderam como escravo para alcançar os escravos que havia numa ilha. Esqueci o nome, morobianos, ou esqueci o nome da nacionalidade, mas de dizer que pessoas estão dispostas a perder a luxúria para alcançar a alma que eles querem ver um dia para Cristo. Porque o inimigo, e eu falo muito isso nas minhas mensagens, o inimigo investe numa alma. É verdade. Se veres os maiores ensinamentos de Jesus, não foi na multidão. E o livro de João é muito claro. Um dos livros mais fortes dos evangelhos é o livro de João. O evangelho sinótico. Ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho único, mas você vai ver que é o evangelho de um. Do capítulo 1, 2, até o capítulo 15, ele aponta para um evangelho de Jesus a pregar para uma única pessoa e o impacto que essa pessoa provoca. Lá nos evangelhos você pode encontrar o gadareno,
quando recebeu a mensagem e foi pregar, a mulher samaritana, quando recebeu a mensagem e foi pregar, porque tem pessoas que são chaves. Exatamente. E se você não entende que você está falando com uma pessoa que é chave, porque Jesus mandou em Mateus 10, Jesus mandou os discípulos para Samaria, foram apedrejados. Quando ele estava para entrar novamente em Samaria, a Bíblia diz em João 4 que era de propósito, era necessário ele passar para Samaria. Ele mandou os discípulos irem comprar pão, porque os discípulos não estavam preparados para ver Jesus a conversar com uma mulher. Então eles mandou ir comprar pão e ele foi conversar com a mulher, que toda a gente via aquela mulher como uma prostituta, mas Jesus sabia que aquela era a porta para entrar em Samaria, porque quem levou o evangelho em Samaria era quem é rejeitada. Exato. Mas o testemunho, olha o testemunho que a mulher levou. Vem ver o homem que me falou tudo o que eu tenho feito. Aquilo lhe espantou, porque toda a gente sabia o que ela faz. Exato. E não tinham coragem dele falar, mas aquilo foi o evangelho dela. E depois de alguns capítulos, alguns versículos, vem assim: mulher, já não estamos mais com ele por causa do que você nos disse. Agora Exato. É porque nós ouvimos. Então, para dizer que primeiro as pessoas vão ter com Jesus por causa do que alguém lhe diz. E depois eles vão ouvir e permanecer. E o pastor tocou também aí no aspecto do jejum e oração para quebrar maldições, que também é uma das chaves dos caminhos para tal, certo, pastor? Certo. O jejum é uma arma fundamental para a quebra de maldição. Amém. A oração é uma ferramenta necessária, não só para a quebra de maldição, para a nossa vida espiritual. Porque como espiritual que somos, precisamos alimentar o espírito. Exato. E a única fonte que temos de nos conectar com o espiritual é por intermédio da oração. Só o mundo das trevas que vai no mundo espiritual sem oração. Exatamente. Nós na escola dominical aprendemos o que é a oração. A oração é falar com Deus. Exato. Então nós precisamos nos conectar com Deus. Só que existem protocolos espiritual que para ser quebrado tem que ser por intermédio de jejum. Por exemplo, a Bíblia diz que em Mateus 16, se a memória não me falha, que Jesus estava a orar e depois ele desceu e vieram ter com ele e disseram: mestre, vem nos ajudar, porque eles já haviam chamado os discípulos para expulsar o demônio que estava a um lunático, assim a Bíblia retrata sobre ele, e eles não conseguem. E eles tentaram. De lembrar que esses homens que estavam aí a expulsar demônio, em Mateus 16, em Mateus 10, expulsaram. Exato. A confiança que eles fez expulsar aquele demônio do lunático era porque eles em Mateus já haviam expulsado, em Mateus 10. Mas em 16 eles expulsaram e não aconteceu mesmo. Nada. E Jesus foi e expulsou. Exato. E eles admiraram. Mas como é possível? Então ele casta desses demônios. Ele foi taxativo e especificou que era uma outra classe. Às vezes você não entende por que ele diz destes demônios. Por quê? Porque os discípulos já tinham experiência com outros. Exato. E eles sabiam que com outro funcionava, mas ele casta desses. Só que, capítulo antes, ele mesmo respondeu que os discípulos ainda não podiam jejuar, porque o noivo está com ele. Exato. Essa também é uma outra lição. Exatamente. Enquanto estão com o noivo, eles estão na boda. Então tem que comer daquilo que o tem noivo... que aproveitar. Exatamente. Eu toquei aqui no aspecto do jejum, porque o pastor Giovanni é pastor e ele é o líder da intercessão da Igreja Pentecostal do Maculuço, em Lisboa. Você que precisa de passar por um processo de libertação, não deixe de vir aos cultos. Os cultos na igreja onde o pastor Giovanni cultua, a Igreja Pentecostal do Maculuço, em Lisboa, fica no Campo Grande, na rua Agostinho Neto, número 7. Então não deixe de vir a um culto de libertação. E nesse momento também, para você que quer jejuar, está a decorrer uma campanha de jejum e oração, jejum de Daniel de 21 dias, não é, pastor? Exatamente. Então, estamos aqui a jejuar 21 dias, por que 21 dias? Vale a pena realçar aqui, porque às vezes a pessoa sabe o tempo de começar, mas não sabe o tempo de terminar. Exato. Nós estamos a pegar 21 dias porque foi o período que durou a resposta de Daniel. Mas pode não ser o caso de todos. Exato. Porque para Daniel, e eu gosto disso, o jejum foi, a oração foi respondida no primeiro dia que ele se colocou em oração. Exato. Isso para dizer por que é importante jejuar. Porque tem coisas que quando você ora, Deus liberta. Exato. Mas fica preso. E nós encontramos isso na história de Daniel. Porque o anjo diz que o príncipe das trevas, da Pérsia, prendeu. E que ele ficou durante 21 dias a batalhar
Exato. Quer dizer que só demorou 21 dias porque ele estava numa batalha. A batalha é que durou 21 dias, a resposta não. Exatamente. Então, vale a pena dizer que a resposta até pode vir logo, mas a batalha depende do teu tempo dedicado ao Senhor. Porque à medida que você jejua e se dedica em oração, você está a fortalecer o anjo que está a batalhar pela tua resposta. Exatamente. Então é importante jejuar assim. É importante jejuar, pastor. E nessa fenda também, pastor, o pastor também disse que é necessário que alguém se levante, alguém se doe, alguém faça o sacrifício para libertar um parente, um irmão que esteja aprisionado a algum tipo de cadeia espiritual. Pastor, é necessário que nós saibamos ou que estejamos identificados como atalaia da nossa família, porque muita gente que não sabe o que é um atalaia, quando é que Deus o coloca como aquele que veio para ser o libertador da família. Como é que nós podemos identificar um libertador dentro da nossa família? É fácil. Quando te dói as coisas que não dói nos outros. Bem. Imagine, por exemplo, que você ao ver o teu sobrinho a passar por algum problema, a mãe dele acha normal. Mas aquele problema que ele está passando, a doença dele, te cria uma revolta. Você a ver uma sobrinha se submeter a uma tradição ou a uma situação que tem mais velhos na família que podiam reagir. Uma sobrinha ser humilhada pelo esposo e ninguém na família reage. Mas você quer reagir. Você quer fazer alguma coisa que ninguém faz. Mesmo que você seja menor em relação a muitas outras pessoas, o teu posicionamento é como se fosse de adulto. A tua participação, a tua intervenção, a tua ajuda, a tua preocupação. Você quer que todos os teus sobrinhos estudam, você quer tirar do teu dinheiro, você investe. Então você é o responsável da família espiritualmente falando. Então Deus permite que você vê coisas que ninguém vê. Você ouve coisas que ninguém ouve e você sente coisas que ninguém sente. Vale a pena te dizer que é natural que os teus tios não estão a ver ou não conseguem se posicionar como você quer se posicionar, porque a autoridade foi dada a você. Agora, você que tem que se... Porque uma coisa, vale a pena destacar aqui, uma coisa é você reconhecer que você é o responsável, outra coisa é você estar preparado para assumir o trono da responsabilidade. Exato. Porque Moisés reconheceu que era o responsável 40 anos antes dele sair do Egito. Quando ele viu de voltar para o Egito, quando ele viu os egípcios a serem oprimidos, os israelitas a serem oprimidos, ele foi para intervir. Ele sentiu algo que ninguém sentia. Os próprios egípcios disseram, primeira vez ele viu um egípcio a oprimir um israelita, um judeu, um hebreu. Ele interviu e matou o egípcio. Segunda vez ele viu um egípcio a lutar contra um israelita, a lutar contra outro israelita. Ele voltou a intervir. Só que aquele confusionista que estava a lutar com o egípcio, agora está a lutar com o israelita ou hebreu, disse, queres fazer comigo mesmo que fizeste com o egípcio? Quando ele percebeu que alguém estava lá, ele fugiu. Mas o que ele estava a sentir era o chamado, porque ele diz, quem te colocou juiz entre nós para vir nos julgar? Ele não sabia, mas Deus já havia lhe colocado juiz, porque nós que estamos a ler a Bíblia, nós já vimos a história de Moisés, já sabíamos que seria ele que vai libertar o povo, mas eles ainda não sabiam. Mas foi necessário ele passar para o deserto 40 anos, mesmo Deus já lhe instituindo como libertador. Exato. É lá onde ele aprendeu. Foi ter que ser genro de Jetro. Jetro teve que lhe instruir, teve experiência de se encontrar com Deus, recebeu a instrução de Deus, só assim voltou, porque assim estava preparado. Então, o facto de você se identificar como libertador da tua família não diz que você está preparado espiritualmente para intervir em todos os cenários espiritual da tua família. Muita gente quer fazer, achando que é mandando muita boca, buscando lógica, aspectos espirituais se resolve de forma espiritual. E nós precisamos entender. Às vezes eu falo com algumas pessoas, fulano é feiticeiro, eu vou lhe bater. Não, surra não faz efeito no feitiço. Confusão, ofensa. Eu tinha uma vizinha, quando vivia no Benfica, ela gostava de ofender quando visse gato a lutar, não sei o que, pegava sal, jindungo, atirava no teto, ofensa, 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 porque eu não sei onde é que ela aprendeu que ofensa tira bruxo da casa. Mas não cria nenhum impacto, não é ofendendo, não é atirando jindungo, sal, não é pegando um papel de estar amarrado, não. É quando você tem um altar com Deus. Amém. E aqui vale a pena reforçar, porque tocamos pouco nesse assunto, é importante todos nós criarmos um altar com o Senhor. Amém. Antes de você se levantar para intervir em qualquer assunto, certifique-se que você tem um altar.
Amém. Por isso é que nós estamos a falar de altar e de prisões. Por mais que nós começamos a falar de altar que indica maldição, que indica prisão, que indica bloqueio em nossas vidas, mas o altar que nós queremos trazer como objetivo principal é o altar em Cristo. Você precisa ter um altar com Jesus. Você precisa ter uma aliança, colocar Ele no trono da tua vida. Certificar que você tem experiência. E eu digo, o cristianismo exige sinceridade. Algumas pessoas pensam que cristianismo exige comparação. Não, o fulano aconteceu, também vou fazer, o Beltrano aconteceu, e leva o cristianismo comparando com a vida do outro. Então, se o outro erra, ele pensa que o erro dele é normal. Não faz uma introspeção. Não. O cristianismo exige sinceridade. Eu tenho que saber como é que eu estou diante de Deus. Ainda que toda a gente me aplaude, toda a gente me admira, toda a gente pensa que eu sou um grande servo de Deus, eu, melhor do que ninguém, conheço as minhas fraquezas e eu tenho que todos os dias estar quebrantado diante do trono de Deus, porque Ele é que quer renovar esse altar comigo. O altar com o Senhor renova-se dia após dia. Então não é uma coisa que você criou há 10 anos que entrou na igreja e pensa que aquele altar está aí, nunca mais vai ser quebrado porque criei essa aliança com Deus. Não. O fogo não se apagará, diz no livro de Números, que nós precisamos renovar todas as manhãs, trocar a cinza velha e acender um novo fogo, apresentar um novo sacrifício para renovar essa aliança que nós temos com Deus. Amém, amém. É necessário que nós estejamos constantemente em transformação. Constante. Porque nós estamos no processo da santificação. Então, é necessária essa renovação. Como todos os dias acordamos e temos a necessidade de tomar banho, também todos os dias temos a necessidade de reaver essa aliança com Deus e nos colocar no trono, nos pés do trono da graça do nosso Pai, não é? Amém. Coisa que muitos de nós esquecemos, muitos de nós deixamos de fazer, de buscar a Deus em espírito e em verdade. Pastor, também gostaria muito de saber se os vícios, a homossexualidade, nós podemos considerar como uma cadeia espiritual? Podemos, para não dizer que é uma cadeia espiritual. Permita-me dizer, eu digo assim na minha aplicação, que a homossexualidade é a possessão de uma pessoa no corpo da outra. Do tipo que, se você está vendo um homem com tiques de mulher, é um homem que está possuído por uma mulher. Eu creio na possessão. Algumas pessoas podem ir buscar outros termos científicos para definirem a homossexualidade, mas eu creio na possessão porque eu sei que existem espíritos desencarnados e que procuram lugares para habitar. E quando encontram um espaço, eles vão e se habitam. A Bíblia nos mostra isso. Habitam naquele lugar. Então, muita gente, quando você vê um homem que age, veste, pensa que é mulher, é porque tem literalmente uma mulher que está a dominar o pensamento dele. Se tiver um homem sexual que vai me dizer que não tem mulher no corpo dele, respeito, o posicionamento é a minha forma de ver, não estou a dizer que é algo geral, mas que está a dominar, porque o que é a possessão? É quando um outro espírito tem controle do teu corpo. Exatamente. Então, quando você perde o controle do teu corpo e um outro espírito ganha. E quando eu converso com muitos homens sexuais, que muita gente que está voltado gay ou panina, que é a expressão, também? Ou lésbicas, mas conversei mais com homens que têm espírito de mulher. Quando converso com eles, eles vão dizer, eu não sei como é que isso me acontece, eu tenho um desejo que não consigo controlar. São todas atitudes e sintomas de uma possessão. Por quê? Porque você precisa saber o que você quer. E você precisa ter controle do teu corpo. Não vou falar dos vícios, porque todos nós não somos de homossexual. Às vezes, quando nós estamos ligados a um pecado, Paulo reconhece que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Exato. Então, todos nós passamos, às vezes, por um processo de querer alguma coisa e nós fazermos outra. Só que do homem sexual é diferente. Às vezes ele quer fazer uma coisa que ele sabe, não vou falar daqueles que já assumiram, daqueles que ainda estão no processo por assumir. Por quê? Porque eu conheço pessoas que têm vergonha do que fizeram. Eles fizeram aquilo, ou se envolveram com o homem igual, até ele tem repúdio dele, tem vergonha dele, como é que ele foi capaz de fazer aquilo, e vem procurar pedindo ajuda. É porque tem um outro espírito que tem um controle superior no corpo dele, que ele faz perder. Então, alguns falando das almas aqui, os espíritos, na verdade eu chamo espírito, mas no fundo é alma. São almas de outras pessoas, porque o espírito é de Deus. Mas aqui seria um outro assunto. Mas quando a Bíblia fala sobre o endemoniado de Gadara,
dos espíritos que saíram do corpo dele. Exato. Jesus também vai dar um exemplo, acho que em Lucas, que quando um espírito sai de um corpo, ele vai procurando aonde pode tragar, não encontrando, traz mais 7 com ele e volta no corpo onde saiu, e o estado acaba sendo pior se aquele espaço não for preenchido. Então você percebe que existe essa sensação de possessão de espíritos desencarnados que precisam ocupar espaço. Quando você vê que em Gadara, tinha um homem que tinha uma legião, mais de 6.000 espíritos no corpo dele, é porque a quantidade de espíritos desencarnados são muitos. São muitos espíritos que procuram corpos a quem possam tragar. E quando você vê que ele sai de uma pessoa e vai para um animal, quer dizer que esses espíritos ficam tanto em corpos de pessoas como em corpos de animais. São sensíveis, independentemente de quem está no lugar. Por que os demônios saíram daquele homem de Gadara e foram para os porcos? Porque os porcos estavam ao redor, diz o texto. Vindo que naquele lugar tinha manadas de porcos, pediram para ir para os porcos. Então, muitas das vezes, os espíritos, ao sair de um corpo, procuram corpos que estão próximos. Mas para dizer o quê? Porque muita gente tem dificuldade de aceitar que ele é controlado ou possuído por um outro espírito. E quando você se depara com outras pessoas que estão a ser manipuladas, ou estão a passar por um processo de manifestação, acham que esse aqui está a brincar, combinando. Não, não é combina, pode até existir outras combinas, mas a maior parte das vezes é algo literal. Existem espíritos que estão dentro do corpo de algumas pessoas e que querem ganhar legalidade desse espírito. E muitos dos homens sexuais estão a ser possuídos por esses espíritos com outros sexos. Eu tive a oportunidade de conversar com alguém que estava a passar por esse processo de batalha espiritual. Ele se tornou homossexual porque, a partir do Facebook, recebeu mensagem de um senhor que foi lhe aliciando e não sei o quê, e ele fez amizade com esse homem. E quando foi procurando o homem, não sei se ele convenceu como, só sei que ele diz que após sair da casa daquele senhor, começou a ter desejos por homens. E, por um processo também começou a ter experiência espiritual. Quando eu digo experiência espiritual, passou a voar, a ter essas experiências que nós chamamos de que é feiticeiro. Tinha a experiência de se encontrar em alguns grupos. E ele dizia que o corpo dele está a ser treinado para receber outros espíritos. E que ele também estava a ser treinado para possuir um outro espírito. E por incrível que pareça, a pessoa que supostamente o espírito dele podia sair para ir possuir, era uma mulher. Então, era um espírito de homem que estava a ser treinado para ir num corpo de uma mulher. E quando essa pessoa chegasse no corpo de uma mulher, se vencer, porque aí teria uma luta de espírito, mas se vencer, como é que essa mulher podia se posicionar? Como homem, teria atitudes de homem, comportamentos de homem, porque tem esse espírito dentro dele, de um homem. Então, às vezes você está dizendo, não, está fingindo. Não, não está fingindo. Tem um espírito de homem que governa a vida dele. E por intermédio de oração e processo de libertação, essa pessoa vai ser alcançada por Cristo e vai voltar na sua entidade, a sua identidade sexual certa. Mas é preciso passar por um aconselhamento e por um processo de oração. Um processo de libertação, né? Não vou falar libertação para que nem todos se escandalizam. Talvez tenha alguém que está a passar por esse problema e gostaria de ajuda. Então é preciso de uma orientação. Mas é necessário também que entre num processo de libertação. Quando ele vir falar comigo, vai passar. Porque se ele está possuído por um espírito que não é o espírito de Deus que habita nele, significa que ele precisa de ser liberto desse espírito que nesse momento está a possuir o corpo. Por intermédio de uma verdade. Porque assim, passar no processo de libertação, é importante dizer, porque nem sempre nós teremos tempo de estar com toda a gente que precisa de libertação. A libertação vem pelo conhecimento. Eu sou pentecostal e, graças a Deus, eu gosto de meter a mão na cabeça. Mas eu ensino às pessoas que não é a mão na cabeça que liberta, é a verdade. É o conhecimento. E o conhecimento você não precisa só de ter quando você está numa igreja pentecostal ou quando você está diante de alguém que tem autoridade com batalha espiritual. Se você estiver perto de alguém que tem conhecimento bíblico, tem a verdade bíblica com ele pode te ajudar. Por isso é que no início eu falei sobre a importância de termos um mentor. Exato. Alguém que nos orienta espiritualmente. Porque a libertação é conhecer. É você conversar com alguém que vai te orientar sobre as verdades sobre você. E isso está incluso em todas as áreas. Porque assim, às vezes eu posso ser liberto pelo meu casamento e não ser liberto na minha finança. E o líder ou o pastor que orou por mim,
Ele é espiritual e orou bem, mas a oração dele só atuou na área do casamento. É a graça que ele tem. Do mesmo jeito que nós temos professor de geografia, professor de química, professor de história. Então você não pode esperar que um professor de história te dê a disciplina de matemática. Exato. Ele não tem domínio daquilo. O mesmo acontece no mundo espiritual, é a multiforme graça. E às vezes as pessoas pensam que não, uma vez que esse pastor conhece, então ele tem que conhecer toda a verdade sobre a Bíblia. E infelizmente tem pessoas que acham que aquilo que ele não conhece é heresia. Eu estou a falar para pessoas que não acreditam muito em batalha espiritual porque são muito dados à salvação em seu ministério. Dizem que isso é uma palhaçada e por aí fora. Tem um irmão que é pastor. Eu gosto muito de interagir, debater muito com ele. Porque ele é missionário e é muito dado ao evangelho, é evangelista. E então ele não é muito dado à batalha espiritual. E parece que nós somos bem opostos um do outro. Mas não. Nós concordamos em quase tudo. Só que a forma de atuar é que é bem diferente. Porque eu atuo com batalha espiritual. E que para a mente dele é muita manipulação. É muito... É risco demais para não trazer expressão que pode não ser o que ele apresenta literalmente. Mas ele olha para o processo de libertação e diz que isso nós não precisamos. Por quê? Porque ele é professor de uma disciplina diferente. Exato. E uma vez que ele tem domínio de uma outra área, ele pode ter dificuldade de aceitar uma outra área. Mas graças a Deus, nós aprendemos desde pequeno, espiritualmente falando, que aquilo que você não entende não quer dizer que é heresia. Exato. Até porque Cristo, ele mesmo expulsou muitos demônios. Há pessoas que acreditam que milagre e libertação são coisas que ficaram mesmo só no tempo de Jesus. Hoje nós já não precisamos disso. Mas se vivemos no tempo da graça, quer dizer que nós ainda continuamos a viver os milagres de todas as libertações e graças vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos a falar para pessoas que são da Igreja Católica, da Igreja IEBA, da Igreja Metodista, exato, que têm dificuldade de aceitar determinados aspectos de caráter espiritual. Exato. Me refiro bem propriamente num capítulo de libertação. Eles olham para esta área e acham, por causa dos riscos, e eu percebo normalmente sem denegrir nenhuma dessas denominações que eu mencionei, eles olham para isso por causa dos riscos dos falsos, então eles preferem não trabalhar com essa área e não aceitar a existência dessa área. Então as pessoas têm em mente que tudo isso não passa de uma manipulação, os liderados no caso, não é? Porque eu digo assim, tem pessoas que passam problemas e são reais. Ele está vendo mesmo que tá aparecendo pessoa na casa dele de noite. Eu orei com alguém que era da Igreja Metodista e ela dizia que às 23 horas ela via a pessoa que vinha se envolver com a filha dela. E uma vez ela levantou para gritar, depois de estar a orar conosco, porque ela disse que o corpo prendia, ela via, mas o corpo dela prendia. E depois de começar a orar conosco, uma vez ela levantou para começar a orar, a pessoa saiu a correr e passou pela parede. Misericórdia. Alguns podem dizer que isso é imaginação, mas ela viveu aquilo. Exato. E era uma pessoa adulta e trabalhava no Estado com um emprego estável. Então existem histórias que você precisa ver se essa pessoa tem ou não necessidade de manipular uma história para você do gênero. Porque a história que está lhe denegrir pelo cargo, pela ocupação que ela tem, mas é problema que ela está a viver. É situação que ela está a passar e precisa de uma intervenção. E infelizmente a denominação dela diz para ela que isso é coisa de imaginação, isso não existe. Uma vez que temos o sangue de Jesus, já somos libertos. Não é verdade. Mas a Igreja Católica tem um exorcismo. Também é um trabalho de libertação. Que não está a acesso de todos e tem áreas específicas, exato, um processo específico e pessoas específicas mesmo dentro da Igreja Católica. Nem qualquer nem qualquer padre que pode exercer. Mas olha que a Igreja Católica ainda aceita. Desculpa, mas usa o exorcismo. Só que em Mateus 12 diz que nenhum reino pode lutar contra si. Exato. Então, eu não denigro o exorcismo, mas eu creio que o método que é usado para o exorcismo, principalmente a língua, que é o latim muitas das vezes usado, não é um meio que eu digo que é o funcionamento literal para a libertação, porque o meio para a nossa libertação é Jesus. E se eu não usar Jesus, tudo que passa disso para mim vem do maligno. Só alcançamos libertação se for por intermédio de Jesus. Misericórdia. Pastor, tem recebido em gabinete muitas pessoas que precisam de trabalho de libertação? Tem. Eu trabalho com libertação há 15 anos. Com essa área, eu já vivi todo tipo de experiência
que, claro que ainda tem outras por viver. Estou aqui em Portugal a conhecer o funcionamento de alguns ataques espirituais aqui em Portugal, alguns combates espirituais, porque tem pessoas que vieram com problema de Angola. Infelizmente ainda acontece aqui. E algumas pessoas perguntam como é possível. Esse talvez vai ser para um outro fórum. Mas, no entanto, é possível. Porque tem espíritos que foram feitos, que estão na tua vida por causa da aliança. E se a aliança que lhe deu acesso à tua vida que alguém fez, uma aliança que você fez, não interessa onde vai. Aquela aliança ainda está em vigor. Então, se você sair de Angola e vem para Portugal, não quer dizer que o bruxo que te apertava em Angola não vai te apertar em Portugal. A não ser que o teu problema é prisão regional. Então, a mudança de espaço influencia na tua vida. Faz com que você consiga viver uma vida melhor estando aqui em Portugal. Mas se o teu caso não é a prisão regional, que tem a ver com a região, mas é uma aliança, uma maldição que é hereditária. Então, aquilo... Se você está doente em Angola, vem aqui e você continua doente. Mas existem casos de pessoas que estavam doentes em Angola e chegando aqui já não estavam doentes. Exatamente. Então, nem sempre, nós não podemos pensar que tudo acontece do jeito que aconteceu com outro. O cristianismo é fazer uma introspeção em você. As coisas acontecem de forma pessoal e de forma individual. Individual. Exatamente. O mundo espiritual é real e, só para terem noção, nós há pouco tempo tivemos aqui um impacto do mundo espiritual aqui nas nossas gravações. Tudo parou de um momento para o outro e podemos sentir que esse tema é um tema muito impactante e que realmente vai tirar muita gente da ignorância espiritual. Então, você que precisa de mais conhecimento sobre o mundo espiritual, não deixa de deixar aí um comentário, uma sugestão no nosso rodapé, nas nossas postagens, para que possamos então trazer mais temas que venham falar sobre o mundo espiritual, que venham nos mostrar a realidade do mundo espiritual. O pastor Giovanni é um pastor perito há 15 anos a trabalhar com batalhas espirituais e há bem pouco tempo estávamos a falar da homossexualidade, que para muita gente é algo natural, eu sou assim, nasci assim, mas na verdade é um espírito que está a atacar, é um espírito que está a sobrepor o espírito que está em ti e quando ele vence a batalha, ele permanece e aí a pessoa vai viver como um gay, como uma lésbica e nós vimos muito isso na nossa família. Então se tiver alguém na família nessas condições, não deixa de procurar uma igreja, não deixa de procurar um pastor que entenda de batalhas espirituais para que possa então libertá-lo deste vício, deste mal que está a comatar o corpo, esse espírito que não é espírito de Deus. Hoje, infelizmente, o nosso tempo termina, infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui, mas devo confessar que ainda tenho muitas dúvidas e muitas perguntas para fazer aqui ao pastor Giovanni. Espero de coração que o pastor aceite o nosso convite para uma próxima intervenção, uma próxima entrevista aqui no nosso podcast, para que possamos então tirar as minhas dúvidas e as dúvidas dos meus irmãos em Cristo Jesus que estão aí do outro lado. Pastor Giovanni, muito obrigado. Firmamento Pode Fé agradece. Eu pessoalmente agradeço e a equipe toda do Firmamento também agradece a presença do pastor aqui no dia de hoje. Vamos então deixar agora um tempo para que o pastor possa também agradecer, deixar as suas considerações finais. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. Agradeço também a equipa toda. Agradeço meu amigo Fernando, amigo e irmão, que acreditou em nós, a nossa irmã Catarina. Amém. E toda a equipa que trabalha convosco aqui. Eu creio que eu aceito todos os convites, o futuro, até os outros que ainda não pensaram em convidar, eu já aceito. Amém. É uma honra muito grande. Agradeço a minha esposa, que está sempre comigo, me aturando. Poucas vezes falo da minha esposa, sabes? E é engraçado, infelizmente, as poucas vezes que eu dou exemplo para que envolva a minha esposa, acaba sendo um exemplo que não é muito bom, mas é uma mulher que está sempre aí do meu lado. Amém. A me aturar. E muito linda, por sinal. Não podia escolher uma feia. Não podia. Tem muito bom gosto, pastor Giovanni, devo dizer. Amém. Amém. Uma mulher linda. Estamos juntos, casados há 9 anos, mas juntos há 12 anos. Amém. Então é uma vida, né? Ela tem dito que tem me criado. Amém. Mas eu vou deixar ela
Continuar a aparecer, sim, a me criar, porque tá me criar bem. De verdade eu era feio. Ela já era bonita, mas eu era feio. A graça da beleza dela está a ser... Está a me contaminar. E graças a Deus ela diz que pegou limão e fez sumo. Amém. É verdade. Então Amém. é uma mulher guerreira, uma mulher que tem estado sempre do meu lado, acreditado em meu ministério, investindo tudo de si, mesmo quando às vezes ela se sente incapaz, procura sempre me fazer me sentir bem, para não desistir dessa caminhada com Cristo, porque nós falamos de batalha espiritual. Então há momentos que às vezes nós pensamos em desistir, há momentos que as coisas parecem ser difíceis, e ela está lá chorando, está lá ajudando, acreditando, e é muito, muito bom. Também agradeço o meu pai espiritual, Amém. Meu pastor em Angola, o pastor Luaca, é um pastor que ora muito por mim, mais velho, acredita muito no meu ministério, investe muito em mim, e todas as vezes que eu apareço ou prego em qualquer lugar, ele está lá. Eu tenho dito que é uma das pessoas que mais ora pelo meu ministério, que mais acredita em mim, e vendo ele, né, pelas experiências que ele já teve ao longo do seu crescimento ministerial, depositar as forças que ele deposita em mim, a crença, me admira. Depois é teólogo, dado ao conhecimento bíblico. Então tenho muita admiração pelo meu pastor, tenho muito orgulho dele e de toda a igreja, da minha igreja em Angola, tenho saudade. E de todo o pessoal do Benfica, eu vou externar o meu agradecimento, porque de certeza eles estão à espera dessa entrevista, ou desse programa, já desde domingo passado, porque têm me acompanhado. Também agradeço muito os meus familiares ao redor do mundo. Tem pessoas na França, tenho tias na França, na Espanha e aqui mesmo em Portugal que também me acompanham. Então eu vou aproveitar essa oportunidade, porque na pregação não tenho tempo de agradecer a todos, às vezes esqueço. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado, têm orado por mim, têm acreditado no meu ministério, têm intercedido por mim, a orar para que eu possa continuar nesse caminho. Eu agradeço a vocês de coração aberto. Também queria agradecer a minha mãe, que ora muito por mim. Amém. Talvez a próxima vez que eu vier, eu vou contar que eu fui preso. Fui preso, eu fiquei um mês na comarca, por causa do cristianismo, não pequei, não desviei, não era delinquência, por causa dessa crença, questão de batalha espiritual mesmo, e sempre acreditou no meu ministério. Imagine alguém que tinha tudo, tinha bolsa para trabalhar na Shervon, tinha tudo garantido, licenciatura feita, e diz que não quero mais nada e agora quero começar a servir a Deus. Então foi uma luta muito grande, e ela continua acreditando no meu ministério, e é minha filha na fé. É engraçado, ela é minha mãe, é minha filha na fé. Amém. Alguém que eu estou sempre a instruir, a orientar. É com muito orgulho que eu faço isso, e também queria aproveitar e agradecer a ele. Talvez eu não mencionei todos, porque o tempo não permite mencionar todos. Agradeço o pastor Docho, o pastor do reverendo Filó, que é alguém que eu amo muito, que eu admiro muito, pastor Docho, que tem me mentoreado da melhor forma possível aqui, tem me ajudado a aprender o outro capítulo daquilo que é o ministério pastoral, tem dado muitas lições. Eu agradeço toda a equipa que tem confiado em nós ao longo dessa nossa caminhada. Se for para agradecer, posso também até amanhã de manhã. Mas que Deus possa abençoar todos, rico e poderosamente. E agradeço ainda mais esse programa. Amém. Pastor Giovanni, nós é que agradecemos, somos muito felizes e para nós é uma honra tê-lo tido aqui hoje. É uma honra também ter a presença da tua digníssima esposa aqui no nosso programa, que com certeza eu posso afirmar que é uma mulher que está a guerrear esta batalha com o pastor Giovanni. Então, muito obrigada ao casal Fernandes, que Deus continue a abençoar a vossa vida, a vossa família, a vossa casa, os vossos filhos e todos os projetos que vocês colocarem em mão, que Deus colocar nos vossos corações, que seja verdadeiramente abençoado. Olha, para terminar, vamos deixar como sugestão de leitura este livro aqui que foi escrito pela minha queridíssima irmã Marcelina Furtado. Não deixem de ler O Poder do Não. Nós temos muita dificuldade em dar o não. Então, com esse livro, vocês vão aprender a importância de dizer não em certos aspectos. Então, não deixem de adquirir esse livro. Tem em Luandas, nas livrarias. É só pesquisarem nas redes sociais Marcelina Furtado, que vão encontrar, e ela vai poder dar mais informações sobre esse livro. Ela também é nossa irmã em Cristo Jesus. É uma mulher que vive e serve o Senhor. Amém? Que Deus a todos abençoe poderosamente. A equipe da TV Firmamento, eu quero deixar um beijo muito grande, que é uma equipe incansável, que dia e noite tem estado nessa batalha espiritual comigo, e que juntos, com certeza, e com o Espírito Santo, nós vamos chegar mais longe. Um beijo grande a todos, que Deus a todos abençoe poderosamente. Amém.